Os mobs do Minecraft têm uma história assustadora de como eles surgiram. Sério? Tipo a vaca? Como ela surgiu? A vaca não tem graça, né, pamonha? Esses animais existem desde o primeiro ser humano. Tá, mas e o Creeper? Me conta a história de como ele surgiu. Tá bom, eu vou contar. Com a disputa entre os pillagers e os villagers, uma das principais fontes que os pillagers atacavam eram os alimentos. Não, minhas batatas. Que malvado! Mas é só apontar mais, né? Nas planícies isso funciona, mas nas vilas do deserto a situação da fome era um problema. Então, para conseguir se proteger, existia um villager fazendeiro. Sou eu mesmo. E sua principal responsabilidade era garantir que as plantações fossem distribuídas de forma justa entre os villagers. Só que nem sempre rolava tudo bem. Chefe, a colheita de hoje não foi muito bem. Eu acho que não vai ter comida suficiente pra todos. Como assim, Rodolfo? Certeza que você não colheu direito. Desculpa, chefe. Pode pegar da minha comida. Eu prometo que as próximas colheitas serão melhores. Que triste, cara. Mas peraí. O que isso tem a ver com o nascimento do Creeper? Deixa eu contar, pamonha! Além desses problemas, várias vezes acontecem tempestades de raios nessas vilas. Eles pensavam que isso era por conta das divindades, e eles pensavam estar irritadas com eles. Mas nem chove no deserto. Ah, mas nesse chovia, cara. Deixa eu contar a história, rapaz. O chefe da vila ordenou que construíssem um grande templo em formato de pirâmide. Quando estava pronto, disse o seguinte: Ouçam todos, peguem seus melhores itens e levem agora para o templo da pirâmide. Mas, senhor, eu não tenho nada pra oferecer pro templo. Nem comida. Problema seu, entregue seu melhor item para a pirâmide agora. Então o Rodolfo levou sua única esmeralda para a pirâmide, que ele tinha guardado para ela. Coitado do Rodolfo. Tomara que no fim da história acabe tudo bem com ele. Vai dar pior ainda, rapaz, você vai ver. Então eles guardaram todos os itens de valor em baús no fundo das pirâmides e colocaram armadilhas com TNTs para proteger os itens dos pillagers. Só que apesar disso, os relâmpagos continuaram. Sacerdotes inúteis, eu fiz o que vocês pediram. Construí esse templo gigante para que os deuses parassem de jogar seus raios em nós. Mas não adiantou nada. Chefe, acontece que os deuses podem demorar semanas, meses ou até anos para atender o seu pedido. Tenha calma. Meses? Anos? Como assim? Eu preciso que esses raios parem agora. E se a gente melhorar a oferenda? Melhorar a oferenda? Conte-me mais. Talvez, ao invés de colocar aqueles itens porcaria, a gente colocasse uma vida para que os deuses parassem de atacar nossa vila. Me parece bom mesmo. Eles não vão fazer isso com quem eu tô pensando, né? Sim, eles ordenaram que os golems da vila trouxessem um pobre villager fazendeiro, que era conhecido como Rodolfo. Ele foi trancado no templo para que ele fosse oferecido como sacrifício, morrendo de fome dentro do templo da pirâmide. Me tira daqui, socorro! Fica frio aí, vai ser bom pra você. Sem saber o que fazer, Rodolfo começou a olhar alguns dos vários baús escondidos dentro da pirâmide. Vai, Rodolfo, escapa e não pisa na armadilha não, pelo amor de Deus. Já que eu tô aqui, eu vou dar uma olhada nesses baús. Eu sempre quis saber o que tem neles. Nossa, quanto ouro e esmeralda! Os baús estavam cheios de ouro e esmeralda e pólvoras que sobraram das armadilhas de TNT. E enquanto o villager Rodolfo segurava uma das pólvoras, uma grande tempestade começou a se formar rapidamente na vila. Porcaria, de novo essa tempestade. Entrem nas suas casas. Espero que o Rodolfo resolva esse problema. Já o Rodolfo tava lá, tentando escapar de qualquer jeito. Ele pegou os itens e foi formando blocos para conseguir escapar. E depois de passar horas minerando com a mão, ele pensou que finalmente escaparia. Finalmente eu vou conseguir escapar. Mas nessa hora, um raio entrou pela frechinha da pirâmide e atingiu o Rodolfo. Ai! Não, Rodolfo! O raio, como o Rodolfo estava segurando pólvora na mão, teve uma explosão que destruiu boa parte do templo, assustando todos os villagers. Depois que a tempestade acabou, toda a vila foi verificar o que tinha acontecido com o Rodolfo, que estava dentro do templo. O que é isso? O raio tinha fundido o corpo do Rodolfo com a pólvora que ele segurava, transformando ele em algo irreconhecível. A pele dele ficou verde, seus braços haviam sumido e agora ele tinha 4 pés. E nas veias de Rodolfo corria uma espécie de energia explosiva. Não, Rodolfo, como que você virou um Creeper, cara? Tu não consegue falar com ele não, pamonha. A gente tá assistindo ele no passado. Ah, tá, mas tudo bem. Roda a história aí. Gente, eu não sei, o que tem de mais comigo? Os villagers ficaram apavorados e correram quando Rodolfo tentou se aproximar deles. Pera aí, por que vocês estão correndo de mim? Coitado do Rodolfo. E ainda fica pior, eles tinham medo do monstro que tinha sido criado, mas enquanto a maioria da vila via como uma maldição aquela criatura estranha, o chefe da vila e os sacerdotes viam como uma oportunidade. Esses sacerdotes fizeram uma reunião secreta, onde determinaram que os villagers construtores reconstruiriam o templo, e em segredo sequestraram vários aldeões e levaram para o templo.
E rapidamente, os familiares dos villagers começaram a perguntar sobre seus parentes desaparecidos. O que aconteceu com meu tio Márcio? Ei, moço, vocês viram meu pai? O nome dele é Rodolfo. E qualquer pergunta sobre o desaparecimento ou sobre os creepers ficavam sem respostas. Depois de um tempo, começou a se formar outra grande tempestade de raios. Pela primeira vez, os sacerdotes oraram para que essa tempestade não acabasse. Porque dentro do templo, eles estavam tentando criar um exército de creepers, com o objetivo de atacar o posto dos pillagers, que sempre saqueavam eles. Caraca, eles eram muito malvados. Embora eles ainda não tenham presenciado o poder explosivo dos creepers, o chefe dos aldeões enxergava seu grande potencial, mas era mais difícil do que eles pensavam, pois vários aldeões morreram antes da transformação, ou explodiram logo após a transformação acontecer. Então os creepers que deram certo foram presos, pois o chefe dos villagers tinha grandes planos para eles. Poxa, como será que tá meu pequeno Enzo e a minha esposa Maria? Queria sair daqui, ó, mas como eles vão me encontrar desse jeito? Agora que o chefe tinha transformado cerca de 11 villagers em creepers, ele já podia começar seu plano de atacar o posto pillager. Vamos, saiam, me sigam. Mas aonde vamos? Não importa, só me siga. Foi uma longa viagem, os postos estavam muito longe. A noite foi chegando e começaram a fazer casas improvisadas de terra, para que eles não fossem atacados por zumbis e outros mobs. Não tinha só como o Rodolfo explodir antes? Ele não sabia dos poderes que tinha e ele queria muito voltar para a família, então não arriscava enfrentar eles com essa esperança. A casa era super desprotegida. Rodolfo, junto com os outros creepers, estavam morrendo de medo dos mobs. Tem uma aranha ali, meu Deus do céu! Ih, caramba, agora a gente vai de base mesmo, não tem jeito não. Mas peraí. As aranhas não atacam os creepers no nosso jogo. Isso aconteceu também? Sim, foi exatamente isso que aconteceu. Ela não atacou ele e simplesmente passou sem fazer nada. Rodolfo achou muito estranho, então ele decidiu fazer um teste. Ele viu um Enderman ali perto e fez algo que ninguém jamais faria: olhar no olho dele. O quê? Como assim? Por que ele não me atacou? Rodolfo ficou surpreso e concluiu uma coisa: ele era um monstro assim como eles. E isso só trouxe ainda mais raiva do que aqueles villagers malvados tinham feito com ele. Logo que amanheceu, os creepers e o chefe da vila continuaram sua viagem até chegarem no posto pillager. E ao chegar lá, o villager chefe mandou os creepers atacarem os pillagers. Rodolfo ficou pensativo sobre ele fazer isso, mas depois ele pensou que se ele atacasse ele, garantiria a segurança da sua família, e todos os creepers pensaram a mesma coisa. Então aceitaram atacar os pillagers. E foi isso que eles fizeram: explodiram o posto pillager. Mas os creepers não atacam os pillagers no jogo normal. Por que eles atacavam aí? Então, tudo mudou por conta de um acontecimento. Acabou que tinha sobrevivido um pillager daquela história. Um pillager fugiu, vai atrás dele, rápido. Rodolfo foi atrás desse pillager, deixando ele sem saída, pois na sua frente tinha uma ravina. Por favor, não me mate, eu tenho família e férias. Rodolfo ficou paralisado com aquilo, pois ele faria algo parecido com o que tinham feito pra ele. Nossa, ele voltou vivo? Que estranho, eu não ouvi nenhuma explosão. Rodolfo estava furioso do que fizeram com ele. Tanta fúria que as nuvens se fecharam e começou uma tempestade. E um raio caiu em cima do Rodolfo. Ele tinha sido transformado em um super creeper. Não se sabe o que aconteceu com aqueles villagers, mas o que se sabe é que eles nunca mais foram vistos. Ah, é por isso que eles atacam a gente? Exatamente, eles pensam que somos igual aos villagers malvados e só querem na verdade se proteger. Mas pera, uma coisa que eu notei é que já existiam mobs malvados na época do Creeper, né? O zumbi, o esqueleto, o Enderman. Quando eles surgiram? Realmente, o Creeper foi um dos últimos e cada um tem uma história interessante. Então eu vou contar a história do zumbi. A história do primeiro zumbi começa com Pedro e Raimunda, um casal que estava em uma caverna, em busca de recursos para a vila onde moravam. Acho que essa caverna não tem muitos minérios. Vamos procurar mais um pouco, a gente precisa achar mais. A gente não achou quase nada. E depois de horas minerando sem encontrar muita coisa, eles saíram da caverna e se depararam com um grupo de pillagers. Ei, vocês! O que vocês têm aí? Pode ir passando tudo pra gente! O casal, sem pensar duas vezes, saíram correndo desesperadamente. Mas eles não tinham chance contra o grupo de saqueadores, que estavam em bem maior quantidade. Pedro, percebendo que o grupo de ladrões iriam alcançar eles a qualquer momento, decidiu se sacrificar pelo bem da sua namorada. Ele parou de correr e se rendeu aos ladrões para que eles não pegassem ela. Calma. Pode levar tudo que eu tenho. Você tem só isso? Uma esmeralda? Tá de brincadeira comigo? Mesmo com Pedro se rendendo, eles não ficaram satisfeitos com o que eles roubaram. Ficaram furiosos e com isso atiraram com suas bestas no Pedro. Isso é pra você aprender! E da próxima vez é melhor que você tenha mais! Caramba, não sabia que o perigo era tão malvado! Pois é, né? Pra você ver, Chique. Raimunda percebe que o Pedro estava demorando demais pra voltar, e ela foi atrás investigar o que tinha acontecido. Ao encontrar Pedro, Raimunda ficou desesperada. Pedro, o que aconteceu?
aconteceu com você? Ele morreu na sua frente. Desesperada, ela corre e o leva pra vila. Chegando lá, Raimunda, que era uma das feiticeiras da vila, começou a pegar tudo que ela tinha sobre magia em sua casa. Ela estava muito desesperada pra salvar seu namorado. Então, com o pouco recurso que ela tinha, ela conseguiu fazer uma poção estranha, que ela nunca tinha feito antes. E mesmo sem fazer nenhum teste, ela usou a sua poção em seu namorado. Ele deu um sinal de vida, mas aparentemente a poção não tinha funcionado muito bem, porque Pedro não parava de se tremer e gritar de dor. E poucos segundos depois, sua pele ficou verde e seus olhos ficaram escuros. Minha nossa, o que eu faço? O que tá acontecendo com ele? Raimunda ficou mais em choque ainda e usou todo o ouro que ela tinha para fazer uma maçã dourada. E assim que ela deu a maçã dourada para Pedro, ele parou de tremer e gritar de dor. Porém, a sua pele ainda estava verde e estranha, e seus olhos completamente sem vida alguma. Espera, não era pra ele ter virado um humano de novo com a maçã? Igual no jogo? Bom, teria funcionado se ela tivesse jogado uma poção de fraqueza, mas ela não sabia disso, então ela gastou a maçã à toa. Mas continuando, Pedro não se mexia, e Raimunda já tinha aceitado a morte de seu amado. Mas após um tempo, Pedro começou a se mexer. Comida! E começaram a bater na porta da casa dela. Era o rei Cláudio, um rei muito arrogante e malvado, que governava a vila em que Raimundo e Pedro moravam. Olá, Raimunda. Chegou até mim a informação que você chegou ontem tarde da noite carregando algo suspeito. Posso saber se é verdade? Quê? Ontem de noite eu nem saí de casa. Esses villagers é meio maluco, sabe? Sei. Mas de qualquer forma, saiba que eu estou de olho em você. Tchau, meu querido rei. Ainda bem que aquele chato foi embora. O rei não gostava de Raimunda, pois ela mexia com magia e poderia ser perigosa a ele. Ele só permitia ela no reino porque ela ajudava muitos cidadãos com seus remédios. Se ele descobrisse que ela deu a vida a um morto, ela com certeza seria expulsa da vila. Caramba, que rei chato! Não pode fazer nada! Logo após o rei ter ido embora, Raimundo ofereceu um pedaço de bolo para Pedro. Meca, isso parece meio podre. Podre? Raimunda cheirou o bolo e o bolo tava com cheiro normal. Cheiro de bolo e ela provou um pedaço. E o gosto também tava normal. Vendo isso, começou a preparar um pedaço de carne. Mas para surpresa dela, Pedro tirou a carne da fornalha antes que ela ficasse cozida e comeu a carne crua. Raimunda percebeu que o paladar dele não era mais de humano, parecia de um animal. Pedro, experimenta isso aqui. Que delícia. Quando anoiteceu, Pedro saiu da casa de Raimundo enquanto ela dormia. Começou a atacar todos os mobs da vila. Ele foi pra galinhas, porcos, ele até comeu uma vaca inteira. E parecia que a sua fome nunca ia embora. Chegando de manhã, ele vê um villager vizinho e começa a ir em direção a ele. Porém, ao sair debaixo da árvore... Ai, que isso? Tô pegando fogo. Pedro começou a pegar fogo. Por conta disso, começou a gritar de dor. E fez tanto barulho que o villager escutou e saiu correndo dele. O villager ficou muito assustado e começou a gritar, e toda a população da vila foi ver o que estava acontecendo, chamando a atenção do rei. Pedro conseguiu fugir para a casa de Raimunda. Porém, o rei, que já estava por perto, logo suspeitou da feiticeira. Eu tenho certeza que é culpa daquela bruxa. Vamos atacar a casa dela agora. Aquela bruxa, vamos pegar. Ela faz o que cumpre. Pedro, foge pelas portas do fundo e corre em direção à floresta. Eu vou logo atrás de você, vai. Pedro saiu correndo e correu o mais rápido possível, até chegar na floresta mais próxima. Só então ele percebeu que Raimunda não estava ao lado dele, que ela tinha enganado ele, para que ele pudesse fugir e ficasse a salvo do rei dos moradores. E o que aconteceu com a Raimunda? Ela foi jogada na prisão como uma traidora da vila, e Pedro passou vários dias na floresta, se alimentando dos animais que estavam lá. Porém, conforme ele comia, parecia que sua fome ficava maior. E na mesma noite, um lenhador estava na floresta. Que cheirinho delicioso é esse? Esse cheiro tá vindo daquele cara? Nossa, ele me parece apetitoso. Então Pedro, sem pensar duas vezes, atacou esse homem. Porém, como ele estava com um machado, ele conseguiu bater em Pedro, fazendo ele ser jogado um pouco para longe, o suficiente para que o villager conseguisse fugir para a vila. Não acredito que eu fiz isso com aquele pobre homem. Eu me transformei num monstro. Não demorou muito tempo para que aquele villager que Pedro tinha atacado se transformasse em um zumbi. E ele atacou outros villagers na vila. Em pouco tempo, a vila inteira estava infestada de zumbis. Me protejam, meus servos, me protejam. Sou seu rei. O rei Cláudio usou todos os villagers da vila para proteger ele. E até os villagers pequenos, que lutaram o máximo que puderam, foram derrotados pelos zumbis. Pedro ouve os barulhos e corre em direção à vila. Chegando lá, ele encontra Raimunda viva. Ou morta, né? Já que ela virou um zumbi. E eles viveram, ou morreram, sei lá, felizes para sempre. Nossa, eu nunca iria imaginar que a história do primeiro zumbi era uma história tão romântica. Pra você ver, né? Mas o esqueleto, ele também é resto de um ser humano? Como eles surgiram? A história do primeiro esqueleto não é muito antiga. Ela começa há alguns anos atrás, quando em uma das vilas das planícies estava acontecendo um campeonato mundial de tiro ao alvo.
com os melhores arqueiros de todo o Minecraft. Nossa, olha isso! Os melhores jogadores de Minecraft estão aqui. O Dream, Technoblade, Problems. Como assim, Problems? Você tava lá? Óbvio, né, pamonha? Esse foi um campeonato muito importante, onde estavam todos os melhores jogadores. Inclusive eu, mas infelizmente não cheguei nem na final. Porém, eu lembro que foi uma final disputada entre Technoblade, Dream e o melhor de todos, Clayton, o Villager. Ele não errava nenhuma flecha, era incrível. Essa vai ser fácil. Todos estão errando, menos eu. Nossa, ele é bom mesmo, cara, ele é bom demais. Segura, vai ele é bom mesmo. Sobraram dois competidores, Dream e Clayton. E quem ganhasse essa última rodada seria considerado o melhor arqueiro do Minecraft de todos os tempos. E foi muito disputado. Dream e Clayton acertavam todas as flechas e não erravam nenhuma, até os dois chegarem no desafio mais difícil. Quem acertasse esse alvo seria o ganhador. Se o Clayton não errava nenhuma flecha, então ele ganhou isso, né? Evidente. E aí que você se engana, até porque ele estava contra o Dream, né? E como que você acha que ele ficou tão conhecido? No último desafio, Clayton ia começar primeiro. Ele estava muito confiante com a vitória. Mas quando ele atirou a flecha, não chegou nem na metade do caminho. Ele tinha errado. Se Dream acertasse aquela última flechada, ele ganharia. E é óbvio que ele acertou, né? Ele é o Dream. Nossa, o Dream é bom mesmo, o Clayton é bom mesmo, ele é bom demais. Sim, o Clayton é bom. Aquele dia foi histórico. Dream era o melhor atirador do Minecraft. E todos estavam felizes por ele ter ganhado. Quer dizer, quase todos, né? Clayton tava muito triste e com raiva, mas não do Dream. Ele tava com raiva dele mesmo, por não ter conseguido acertar aquele alvo. Não acredito que eu não consegui. Eu sou muito fraco. Eu tinha certeza que eu era melhor que todos eles. E o que ele fez? E treinou mais, né? Para o próximo campeonato. Não foi muito bem isso que ele fez, cara. Ele foi atrás de um mago da sua vila, que tinha uma fama não muito boa. Aí, com licença, Mago Valdo. Você teria uma poção ou feitiço que me fizesse um arqueiro melhor? Ou me deixasse mais forte para que eu pudesse atirar mais longe com as minhas flechas? Bem, meu jovem, eu tenho uma poção aqui que vai te deixar muito forte, mas vai te custar 40 esmeraldas. Agora! Nossa, que caro, mas vai valer a pena. Pega! Tome aqui, meu jovem. Então Clayton bebeu uma porção de força, mas agora ele atirava tão forte que suas flechas iam mais longe do que ele queria. Ô, mestre Valdo, essa poção me atrapalhou mais do que me ajudou. Eu posso resolver isso, só um momento. Beba isso, meu rapaz. E Clayton ficou mais fraco do que nunca. Agora ele mal conseguia atirar uma flecha. Valdo, seu pilantra, olha só o que você fez comigo. Agora eu não consigo nem atirar nenhuma flecha. Pera, jovem, beba isso, meu rapaz. Vai fazer você ficar forte. E você vai ser o melhor arqueiro de todos. Bom mesmo. Que isso funcione, Valdo. Já tô com muita raiva de você. Quando Clayton tomou essa poção, ele começou a se sentir muito mal e até a levar dano. Ai, tá doendo. Ai, o que você fez comigo, Valdo? Pera, eu vou te ajudar. Valdo tentou ajudar. Fez e usou todas as poções que ele sabia fazer, mas nada resolvia. Porque ele nem sabia o que ele tava fazendo, cara. Valdo meio que era um mago fajuto, que não era mago de verdade. E só fazia isso pela bufunfa. E infelizmente, Clayton morreu. Ele morreu? Como assim? Não sabia que era uma história triste. Pois é. Valdo, com medo das consequências, não queria ser visto. Porque senão ele seria preso, né, por ter feito isso com Clayton. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não queria que ele morresse. Tenho que fazer alguma coisa. Eu vou enterrar ele. Eu não tenho outra opção. Valdo enterrou Clayton ali mesmo no seu quintal, com medo de ser visto por alguém. Ufa, eu acho que ninguém me viu. Eu acho que é melhor esquecer isso. E ninguém sentiu falta do Clayton. A única pessoa que se lembrava dele era a irmã mais velha. Ela saiu perguntando pra todos se alguém sabia onde estava seu irmão, até que ela chegou no Valdo. Oi, Mago Valdo. Você por acaso sabe alguma coisa sobre meu irmão? Irmão? Quem seria seu irmão, minha jovem? O nome dele é Clayton. Ele atira com arco e flecha, sabe? Clayton? Que atira flecha? Eu sei nada disso não. Tchau. Tá bom. Valdo tava com muito medo de ser pego, mas a irmã de Clayton nem suspeitou dele. Com isso ele conseguiu voltar pra dentro da sua casa. Mais tarde, quando anoiteceu, todos estavam dormindo, aconteceu uma tempestade. E nela tava relampejando muito. Caiu uma sequência de raios exatamente onde o Clayton tava enterrado. E do nada, a terra começou a ser cavada. Então Clayton, que agora era um esqueleto, pegou seu arco e invadiu a casa do mago, acordando o Valdo. Acorda, seu mago mentiroso. Que isso? Calma, não foi por mal. Não foi por mal? Você vai ter o que merece. Então Clayton atirou uma flecha no Valdo e ele não morreu, e sim se transformou em um esqueleto. E depois de um tempo eles acabaram perdendo qualquer tipo de humanidade que existia neles, fazendo o primeiro esqueleto que tinha o poder de transformar outros em esqueleto, assim multiplicando o número de esqueletos no Minecraft. Eu não fazia ideia que era assim a história do esqueleto, velho, que loucura! Pois é, mas a história que eu mais gosto é a do Piglin.
E como é essa história? A história do Piglin começa quando porquinhos normais que viviam nessa vila... Baconzito! Pero que passa, amigo? Estou cansado de estar preso nesse cercado minúsculo. Vamos fugir daqui. Não tenho certeza, nós nunca saímos desse mercado. Vamos fugir! Deixa de ser medroso! Eu ouvi dizer que existem porcos livres fora daqui. E talvez a gente possa viver com eles. Mas como vamos sair, meu amigo? Então Toicinho, que era um porco muito esperto, descobriu como abrir o portão da cerca. E eles saíram correndo, mano. Finalmente eles podiam ser livres, cara. Mas isso não durou por muito tempo. Porque quando os dois porquinhos saíram e um dos moradores os viu, pegou os dois com laço e levou eles de volta pro cercado. Pero que passa, eu tentou. Mas quando o morador estava colocando eles no cercado novamente, chegou o mensageiro do rei Márcio correndo e falou o seguinte: Ei, cara, não coloque esses porcos no seu curral. O rei está procurando porcos para fazer o experimento. E ele está chamando de Operação Nether. Quanto você cobra por esses porcos? Cara, quer saber? Eu não aguento mais ficar cuidando desses porcos sujos e fedidos. Eu vou te dar eles de graça mesmo. Sério? É muito humilde da sua parte. Bom, eu acho, né? O rei Márcio agradece pela sua colaboração. Pega logo esses bichos e vai embora. Eu, hein? Então o mensageiro levou os dois porquinhos. Eles foram levados para um grande portal que estava longe do reino. Toicinho ficou muito animado quando viu que o portal era enorme. E Baconzito, ficou muito triste. Pero que passa, mas que portalzão! Então o cientista do reino avisou o rei. Em teoria, é muito arriscado assim desse portal. A gente não tem como saber o que tem dentro dele. Por isso eu mandei trazer esses porcos, seu burro. Pra gente ver o que acontece com eles. De qualquer forma, é muito arriscado assim desse portal, senhor. Ah, para de ser frouxo, vai. Então Márcio, rei Márcio, foi acender o portal enquanto o pamonha do cientista se escondia atrás de alguns blocos como proteção. E agora é a hora de colocar esses porcos no portal. Então Toicinho, como era o mais corajoso, foi correndo entrar no portal. Enquanto o Baconzito, teve que ir empurrado, né, velho? Não teve jeito. Mas os dois entraram no portal. Que passa? Estamos vivos, mas que lugar é este? Os porquinhos não conseguiam parar de pensar no quão quente era aquele lugar. E eles nem sequer sabiam em que bloco eles estavam pisando. No que hoje a gente sabe que é a Netherrack. Então Toicinho, sem perceber, chegou muito perto de um bloco que estava pegando fogo e começou a se queimar. Ai, 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 ai! Não, precisamos voltar! Socorro! Então eles rapidamente correram para o portal do Nether e voltaram para o mundo normal. E vendo que os porquinhos tinham retornado, o rei e os cientistas ficaram muito empolgados com o sucesso do experimento e resolveram levar mais porcos com alguns humanos agora. Quando os humanos entraram no Nether, eles ficaram surpresos com aquela nova dimensão e impressionados com a quantidade de ouro que existia naquele lugar. Logo a notícia que existia ouro naquela dimensão se espalhou e atraiu toda a população do reino para a mineração no Nether. Muitos humanos morreram queimados na lava, enquanto mineravam para frente ou para baixo. E os que sobreviveram ficaram muito ricos, criando grandes minas de mineração de ouro, que foram chamadas de bastiões. Ah, então os bastiões foram criados por humanos? Exatamente, mas os experimentos não terminaram. Eles descobriram que quando os porcos eram atingidos por um raio, eles viraram um bicho estranho, uma espécie de porcos mortos-vivos, que eram pacíficos. Mas quando um deles eram atacados, todos se juntavam para defender sua espécie. E pela aparência, decidiram chamá-los de Zombie Pigmans. E explorando o Nether, descobriram que existe um novo minério, muito poderoso, mais forte até que o diamante. E por causa disso, as minerações naquele local ficaram cada vez maiores, gerando até disputas pelo território do Nether. Tá, mas o que acontecerá com o Baconzitos e o Toicinho? Bem lembrado, Pamonhão. Eles já não eram porcos novatos, eles cresceram, mas continuavam explorando o Nether junto com os humanos. E as coisas realmente mudaram por aqui. Pero que passa? Sim, mas o que será que vai acontecer com a gente? Mesmo com os porcos tendo completado sua missão inicial com sucesso, os cientistas do reino não libertaram eles e usaram os dois para fazer um experimento novo. Eles queriam testar transformar porcos em humanos de verdade e fizeram experimentos com nossos dois porcos, Toicinho e Baconzito, fazendo os dois se esticarem, aumentarem e diminuírem de tamanho, mas nada funcionava. Até que eles tiveram a brilhante ideia de dar um cogumelo estranho que só crescia no Nether para eles comerem. E com isso conseguiram transformar Toicinho e Baconzitos em piglins. Então depois disso eles liberaram os dois? Mas é claro que não. O rei ordenou transformar quase todos os porcos do reino em piglins. E depois disso, levou todos para o bastião e prendeu eles lá dentro. Com isso, o rei falou: agora que vocês estão presos aí, vocês vão ter que minerar ouro pra mim. Peguem essas picaretas e comecem a trabalhar. Toicinho e Baconzitos se sentiram traídos naquele momento. E não é pra menos, né? Esta não é a mesma pessoa que nos ajudou aquela vez? Quanta gente vai receber por esse trabalho? Então Márcio, que já tava indo embora, voltou e disse: você não vai receber nada não, tá maluco? Pode começar a trabalhar, vai, vamos logo. Os piglins reclamaram, mas não tinham o que eles pudessem fazer naquele momento. Porque sempre que um piglin se rebelava e tentava fugir, ele rapidamente era morto por um guerreiro do reino. Então eles não tiveram escolha, a não ser continuar minerando.
Enquanto tudo isso acontecia, começaram a surgir guerras e lutas constantes entre os reinos, e também entre a própria população por causa dos territórios do valioso Nether. Então Rei Márcio, que estava desesperado para continuar dominando o Nether, decidiu alistar alguns dos Piglins, para que eles pudessem ajudar a combater os guerreiros dos outros reinos. Então, porcos, alguns de vocês vão lutar junto ao meu exército para defender o meu Nether. Esse cara deve ser maluco! Escravizou a gente por todo esse tempo! E agora quer nossa ajuda? Não aguento mais minerar! Prefiro morrer lutando do que morrer aqui! Então o rei armou ele com bestas e espadas, e os mais fortes e rápidos foram armados especialmente com machados. E esses eram chamados de bárbaros. Os Piglins tiveram que lutar na linha de frente para proteger os humanos. Foi uma luta grande e intensa, onde morreram muitos, entre eles nosso porquinho corajoso Toicinho. Foi de base, não teve jeito. Após essa batalha, os Piglins sobreviventes foram levados de volta para os bastiões de mineração, sem nenhuma consideração por eles. E nosso amigo Baconzitos ficou com muito ódio dos humanos. Ele só pensava em vingar a morte do seu amigo Toicinho. Não podemos deixar fazer isto com a gente. Verdade. Temos que lutar contra esses hermanos malvados. Sim. Então e aí? O que aconteceu? Eles ficaram meses organizando um golpe, roubando armas escondidas dos villagers para terem recursos e conseguirem executar sua vingança a eles. E eles conseguiram? A batalha foi intensa, diversos morreram nas lutas, ou até mesmo foram queimados na lava. No fim, houve uma grande batalha entre os líderes dos dois lados, Baconzitos e o Rei Márcio, ambos com uma única flecha em suas bestas. Quem acertasse definiria a vitória. Para de suspense, velho! Quem que acertou? Os dois! Sim, os dois acertaram, e ambos morreram lutando. Mas como o rei dos humanos havia caído, a humanidade decidiu se render e voltar ao mundo normal, e nunca mais invadiu o Nether. Tá, mas nessa época os villagers não tinham Iron Golems em seus reinos, né? Já que eles usavam os Piglins pra se defender. Exatamente, os Iron Golems só vieram depois. E você conhece a história? Claro que eu conheço, né, pamonha? Então conta! Tá bom, vou contar. Tudo começa há centenas de anos atrás. Dois irmãos fazendeiros, Nelson e Maurício, estavam voltando pra vila com as colheitas da plantação. Aí pessoal, estamos chegando. Agora nós tem comida, graças a Deus. Eles guardaram a comida para que eles pudessem passar o inverno e foram dormir. E tava correndo tudo bem, até chegar meia-noite. Os pillagers apareceram em uma invasão, junto do seu líder, Pedrão. Aí, seus narigudos, vou passar tudo que vocês têm. Narigudo é topa, monha. E não, as comidas são nossas. Você tem certeza? Nelson, o que você fez, seu monstro? O Nelson morreu? Infelizmente sim, mas vamos continuar, cara. Pedrão ficou furioso e ameaçou o Maurício. Você quer ser o próximo? Não, calma aí, moço. Toma tudo que nós tem. Toma, pode ficar pra você. E com isso, os villagers se renderam ao poder dos pillagers, mais uma vez. Mais uma vez? Sim, na verdade, os pillagers infernizaram a vida dos villagers, roubando, matando ou apenas zombando deles, já que eles eram muito mais fortes. Caramba, mas eles só aceitaram a derrota? A maioria deles sim, já que eles não tinham esperanças de que poderiam vencer os pillagers um dia. Mas o Maurício não. Ele tava com muita raiva de terem matado o Nelson, seu irmão, e ele queria a vingança. Uai, nós precisamos se vingar, uai. Cada vez mais de nós ficamos morrendo pela invasão deles. Nós não temos chance contra eles, para de querer lutar. Se vocês não querem comigo, beleza, tá? Tudo bem, eu vou sozinho. Mas antes de qualquer coisa, Maurício foi se despedir do seu irmão. Nelson, eu vou te vingar, irmão. Pode acreditar. A lápide dele é igual o que você constrói pra invocar o Iron Golem. Olha só, não é que você me entendeu, cara? Maurício voltou pra sua casa e começou a se preparar. Ele não tinha arma por ser um fazendeiro. A coisa mais afiada que ele tinha era a sua enxada. E pra se disfarçar, ele usou uma das abóboras que sobrou de sua plantação, desenhou um rosto nela e foi pro combate. Passou pela floresta e encontrou o acampamento pillager. Tá ali, é aqui que eles ficam. Eu tenho que me infiltrar. Meu Deus, deve ter sido muito difícil pra ele conseguir invadir lá dentro, né? É, na verdade não foi não. É sério, mano. Eu ganhei a figurinha lendária do Neymar. Que pillager estranho. Estranho mesmo, hein? Mas enfim, onde eu estava mesmo? É sério que eles só ignoraram ele? Pois é, eles não eram um cúmulo da inteligência não, cara. Quando Maurício chegou na sala do líder, ele foi questionado. Quem é você, cabeça assustadora, estranhamente familiar? Ah, eu sou o Newton, pô. O encanador que vocês chamaram, fi. Tá maluco? Sim, ele falou o primeiro nome que veio na mente. E por mais incrível que pareça, eles acreditaram e deixaram ele ficar lá. Não é possível tanta burrice assim! Maurício ficou trabalhando com um pillager escondido, até da hora de dormir. E quando deu, entrou no quarto do Pedrão. Pegou sua enxada e na hora que ele foi atacar... Achou mesmo que ia me pegar desprevenido? Deixa o nosso povo em paz, uai. Nosso povo? Você é um villager? É, não, eu não sou villager não, tá maluco, fi? Eu sou um pillager, tá vendo não? Prove que é um de nós! Tira sua máscara! E nessa hora, Maurício ficou sem escolha. Ele tirou a abóbora e Pedrão o reconheceu. Caramba, e o que aconteceu? Maurício perdeu por Pedrão. E pra piorar
piorar, Pedrão agora viu os villagers como uma ameaça e viu o que o Maurício fez como declaração de guerra e foram imediatamente atacar a vila de novo. Villagers! Ah, não, de novo não. Como assim? Eles já voltaram? Um heróizinho de vocês tentou me atacar durante a noite. Heróizinho, espera, cadê o Maurício? Você quer ele? Aqui está. Ela pegou a abóbora e saiu correndo. Meu Deus, cara, e o que eles fizeram? Eles travaram uma batalha, onde muitos villagers morreram. A mãe dos irmãos foi ao túmulo de Nelson e plantou sua homenagem ao outro irmão, Maurício, colocando a abóbora em cima da lápide de Nelson. O quê? Quem é você? O golem não respondia, porém não atacava. E como tava de noite, um zumbi apareceu seguindo a mãe. Ah, socorro! Nesse momento, o golem a salvou e ela notou que ele era do bem. O golem feio, me ajuda a vingar meus filhos, vai! Ela levou o golem pra vila, onde estavam os pillagers. Que bicho estranho é esse? Toma essa! E bom, essa foi a história do primeiro golem. E até hoje se é repassado como se cria um golem para que os villagers possam se defender das invasões e outros monstros. E essa foi a última história que eu vou contar, tá bom, papai? Como assim a última? Pera aí, falta a história do Sniffer e acabou de lançar. Eu preciso saber a história dele. Tá bom, Chico, eu vou contar a história do Sniffer. O Sniffer era um mob de uma época pré-histórica. Ele vivia em grandes bandos e costumava ficar onde existia grama verde para eles se alimentarem. Até que os primeiros humanos lá, da pré-história, encontraram eles pela primeira vez. Acho que esse animal é uma presa fácil. Vamos matar ele logo e levar pra aldeia. Ah, mas ele é tão fofinho. Temos mesmo que matar eles? Fofura não, vai matar sua fome, tonto. Você tem um bom ponto. Precisamos levar a carne deles. Somos caçadores, é o que a gente faz. Tá bom. Então a gente vai no 3. 1, 2, 3. Ei, espera, olha. O que é aquilo? O Sniffer surpreendeu os caçadores, achando uma semente da terra. Quando os caçadores levaram essas sementes pra aldeia, eles perceberam que elas cresciam muito rápido. E por conta disso, eles decidiram manter os Sniffers por perto, para conseguirem mais dessas sementes. Mas eu quero saber o que aconteceu. Se os humanos adoravam eles, e eles adoravam os humanos, por que eles foram extintos? Então, a aldeia dos fazendeiros, que foram os que acharam os Sniffers, estava indo muito bem. Comida já não era mais o problema. E eles não precisavam mais sair para caçar, igual faziam há pouco tempo atrás. Porém, além dos fazendeiros, existia uma outra civilização, que morava bem perto, os bárbaros. E eles não eram nada bonzinhos e nem piedosos. Esses humanos viviam para matar e comer. Ué, por que eu nunca mais vi eles caçando? Eles só ficam nas filas. Parece que eles têm comida infinita agora. É melhor a gente ver o que eles estão fazendo e como eles têm muitos alimentos agora. Então os bárbaros foram espiar os fazendeiros e notaram que eles estavam cheios de Sniffers e pensaram que eles estavam se alimentando da carne deles, pois não sabiam que eles davam sementes de frutas. Então é por isso que eles não estão mais saindo para caçar, né? E o que você acha de a gente matar todos aqueles animais e comer toda a carne deles? Gostei da ideia. Vamos atacar eles. Os bárbaros atacaram a vila dos fazendeiros e eles destruíram e quebraram a vila toda por nada e mataram quase todos os moradores Sniffers. E os poucos que restaram conseguiram fugir. Conseguimos! Agora toda essa comida é nossa. Por conta de toda a matança, eles realmente conseguiram muitas comidas, pois os Sniffers cresciam muito e tinham muita carne. Porém, como eles mataram todos, não restou nenhuma para que eles fossem reproduzidos. E com o passar do tempo, eles voltaram à situação de fome. Poxa, parece que aqui por perto não existe mais nada pra gente caçar. Todo mundo com fome e a gente não consegue fazer nada. O quê? O que é isso que você tá comendo? Eu encontrei essas coisas e umas plantas que ficavam perto da água, e nem naquela fila que a gente atacou. Eca, você encontrou isso no chão? Deve ser horrível. É ruim não, prova! Roberto provou aquela fruta e gostou muito do sabor dela. E ele sabia que se eles conseguissem mais daquilo, eles poderiam garantir comida pra vila. Então foram atrás dos sobreviventes dos fazendeiros, pra conseguir respostas e saber como eles conseguiram aquelas frutas. E após um tempo procurando, os acharam escondidos em outro bioma. Como vocês conseguiram aquelas frutas deliciosas? Por que você quer saber? Não te interessa. Me diga agora. Calma, moço. Pra que tanta agressividade? Elas vêm dos Sniffers. Eles colhem elas do chão pra nós. E nós apenas plantamos e comemos. Beleza. Os Sniffers agora são nossos. Falou, valeu, pamonha. Que? Espera. O que a gente vai comer? Sei lá, se vira aí, irmão. Faz teu jogo, mano. A vida é tua, filho. Não fica me cobrando, não. E os levaram pra vila deles. Vamos, seu bicho estranho. Me dá uma semente, anda. Fazem 2 dias que esses bichos não acham uma semente pra gente. E nós já comemos todas as frutas que tinham. Precisamos de mais. Com certeza a primeira aldeia fez alguma coisa pra eles não produzirem mais sementes. E eles tinham mesmo feito algo? Na verdade não, o problema é que os bárbaros eram brutos. E a vila deles ficava numa montanha, onde o chão é de pedra e não de grama. Então, infelizmente, com o passar do tempo, todos os Sniffers começaram a morrer de fome, já que não tinha grama pra se alimentarem nos cercados. E muitos deles também foram caçados pela própria população.
tripulação, para que conseguissem carne para sobreviver. Mas de onde surgiram os ovos dos Sniffers no meio do oceano, já que todos morreram na Terra? Bom, antes do segundo ataque, os fazendeiros haviam se preparado e escondido alguns ovos de Sniffer. E depois que o segundo ataque aconteceu, eles viajaram pelo mar para que pudessem fugir dos bárbaros. Mas espera, o que aconteceu para que eles caíssem do mar? Com o passar do tempo, a fome ia aumentando novamente, e os bárbaros estavam furiosos, pois achavam que tinham sido enganados pelos fazendeiros. Então, obviamente, eles foram atrás deles. Eles não estão aqui, eles fugiram de novo. Covardes! Mas os fazendeiros deixaram rastros, e os bárbaros seguiram até a praia. Chegando lá, viram no oceano alguns fazendeiros em seus botes. Voltem aqui, seus mentirosos! Vocês pagarão por ter mentido para nós, os bárbaros! Meu Deus, cara! E quem ganhou a batalha? E infelizmente foram os bárbaros. Os navios dos fazendeiros naufragaram, os ovos ficaram perdidos no mar, e os Sniffers restantes morreram por falta de alimento. Ah, tadinhos! Mas pelo menos agora a gente pode pegar eles e trazer de volta à vida. Então é isso, tchau! Você encontrou os 3 problemas escondidos? Não, foram esses lugares que eles apareceram.